A fé deve vencer o medo do fracasso. Todos nós caminhamos por crenças, teologias, que nós temos como base, fundamentos dentro de nós. E essas crenças, teologias, muitas vezes são montadas desde a nossa infância, né? Que hoje se fala muito que são movimentos religiosos, que nos impede da liberdade, do poder da palavra e do poder do Espírito Santo em nós. Quando eu falo teologia, não estou falando do ensino teológico, eu estou falando das crenças, que são teologias que impede da vida de Deus, da palavra de Deus habitar em nosso meio. A palavra do Senhor fala que a própria palavra dele é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo de nós, cortando medulas, profundidade. A palavra de Deus, ela não vem para nos ferir, pelo contrário, a palavra de Deus vem para cortar as crenças, as ideologias de pensamentos enganosos, a falta da verdade, ok? Ela vem para transformar toda uma convicção de vida que para nós está cômodo, para nós está ótimo, para nós é maravilhoso. Entendeu? Então, a nossa mente, ela passa a ser governada por essas crenças de tamanha proporção que limitamos o que representa a fé, o que representa viver uma vida não por vista. Eu não posso caminhar pelo que vejo, mas pelo que sinto. Eu tenho que sentir, eu tenho que crer. O meu coração, ela tem que sentir o que representa a palavra, a voz de Deus, quem é Deus na minha vida. Eu tenho que sentir, eu tenho que crer. E a minha mente, ela tem que ser uma mente lúcida, uma mente renovada, uma mente fortalecida, expansiva, sem limitar o que é o poder de Deus em nosso meio. A maior dificuldade do cristão e do ser humano é que quando ele caminha no Senhor, ele tem um ideal na mente dele, que ele quer encaixar a sua condição de vida, a sua inexperiência, a sua falta de poder, sendo usado pelo Espírito Santo para transformar, mudar a própria vida e a vida das pessoas. Então, quando ele não consegue viver isso, ele encaixota o seu ideal, a sua maneira de governar e caminhar no Senhor, nesse lugar limitado. Mas o Senhor, Ele é poderoso, porque o Pai enviou o seu Filho por amor à humanidade. É um amor tão imenso, que a Bíblia fala que o amor de Deus alcança largura, profundidade, altura e comprimento. Ou seja, Ele pega todos os limites irracionais que qualquer pessoa pode sequer pensar ou imaginar, de tão poderoso. O amor de Deus não é racional. Ele não, de forma que eu quero dizer racional no sentido de limitância, né? Ele não tem limite. Ele é expansivo. Só um homem, uma pessoa que veio como Deus na terra se colocou como homem, passou no ventre de uma mulher. Só este homem cresceu e ele caminhou como ser humano aqui na terra, despiu-se de si mesmo, passou pela morte de cruz para salvar a humanidade. Você queira acreditar ou não, você queira crer nisso ou não, isso é um fato, isso é uma realidade. Então, a maneira que ele chegou, ele veio derrubar todo paradoxo, todo pensamento farisaico, todo pensamento religioso, todo pensamento judaico, e ele foi usando as coisas inusitadas, as crenças que eles tinham, ele foi derrubando por meio de atos e ações. Então, a fé deve vencer o medo do fracasso. Então, o medo nos leva a defender ações e
da falta da capacidade nossa de viver coisas que nós deveríamos viver por meio do Senhor, por meio da palavra. Ou nós, a partir de hoje, vamos caminhar numa realidade de poder e manifestação do Espírito Santo em nosso meio, ou nós vamos nos limitar a um lugar de condição de morte, de falência, de medo, de fracasso, e nos assustando por cada movimento louco que se movimenta ao teu redor. A palavra de Deus fala em Salmos capítulo 84, versículo 7, que diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Bacá, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então vamos lá, bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Aonde está a sua força? Se a tua força está em Deus, por que você esmorece? Então, se eu esmoreço, eu tenho que perguntar todos os dias, eu tenho que ir à fonte. A fonte da força. A fonte da força é o Senhor. Todos os dias eu tenho que ir até Ele e pedir para Ele todas as manhãs me dar força. Eu tinha um hábito terrível até pouco tempo atrás. Com essa história aí da menopausa, enfim, que a mulherada passa e eu passei, enfim, né? Então, eu levantava de manhã cansada, eu falava assim, eu estou cansada. Eu aboli essa palavra, eu estou cansada. Eu digo, Senhor, eu sou forte, eu estou bem. O Senhor me dá força. O Senhor me renova. Então comecei um hábito de manhã, uma cultura de todos os dias de manhã, pedindo para o Espírito Santo trazer força em mim. Hoje, essa palavra, essa expressão, não faz mais parte da minha vida. Ela não fará mais parte da sua. Amém? Você tem uma mente renovada. Ok? Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que são os caminhos aplanados? São os caminhos preparados no Senhor. No seu coração se encontram os caminhos preparados. O coração teu, ele não pode estar retido de mágoas, de ressentimentos, de dores, porque a vida, ela é curta. A vida, ela é muito curta para ser vivida com sentimentos que podem abolir a pessoa que você é nele. Ao ponto de você ter um ressentimento com Deus, ao ponto de você ter um ressentimento de quem Ele é, ao ponto de você não vê-lo de uma proporção da qual Ele foi. Ele é aquele que nos fez e é capacitado para conceder coisas na nossa vida que por si próprio nós jamais vamos conseguir. Ao ponto de você não achar que os seus problemas e as suas necessidades são maiores do que daquilo que Deus pode fazer por você. Então o seu coração se encontra em caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Bacá. O que significa o vale de Bacá? Significa lágrimas. O vale de lágrimas é uma figura profética que representa qualquer dificuldade das nossas vidas, que representa a ação de Deus em nós no meio de dificuldades. O vale de Bacá representa de forma figurativa lágrimas. Todos os tipos de perda, crise, necessidade ou dor. Aqueles cuja força está no Senhor e cujo coração está estabelecido na busca dEle. É buscar Ele, é buscar a presença dEle. Entrarmos nesse lugar. Você não é uma fonte oca, você é uma fonte inesgotável pela presença do poder do Espírito Santo que habita em você. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Nunca houve uma palavra, nunca houve um Deus como nosso Senhor que pudesse transmitir em nós o que é a verdade. A nossa verdade não é a
verdade, mas a verdade dele é a verdade. Ele derruba todo o sistema, ele derruba todo o pensamento, ele derruba toda a forma de viver e nos leva a viver uma vida constantemente nele, ao ponto de você entender que tudo ao seu redor, você passe pelo que você passa, até a morte, você permanece, porque o seu coração, o seu interior é regenerado nele. Então chegamos a um ponto da nossa vida que nós não podemos mais viver nesse lugar limitado de aceitação. Quando nós estávamos na pandemia, nós dobramos o nosso rosto no chão. Nós não fomos atrás de finanças, nós fomos atrás de Deus guardar o nosso povo. Nós não sabíamos o que nós estávamos vivendo. Foram 2 anos Deus poupando e até hoje Deus não permitiu que ninguém morresse de Covid. Não teve uma morte sequer nesta casa. Mas após a pandemia, as pessoas quiseram viver uma liberdade de passear, se esquecendo da gratidão da sua vida ser poupada no Pai. Cheguei a ouvir de uma pessoa que tinha medo de sair dessa igreja, porque tinha medo de morrer de Covid, porque não tinha tomado a vacina. Eu falei, você pode sair da igreja, você não vai morrer, porque você recebeu a bênção nessa casa. A bênção foi liberada para todos, independente de estar aqui ou não. Mas o Senhor disse que muitos Ele poupou. Muitos Ele poupou, não foram antes. Ele deu vida, mas que chegaria um momento em que começaria a levar as pessoas que foram poupadas. E é o que nós estamos vivendo. A morte chegará a todos. E o que nós estamos fazendo como filhos do Senhor? Vamos continuar caminhando num tempo de incredulidade? Num tempo em que o medo te assusta? Ou você vai ser aquele cujo coração se coloca em lágrimas, se coloca como no vale de Bacar, no vale de lágrimas, em viver um transbordar diante de Deus, vencendo os obstáculos diários e se colocando diante dele para mudar as circunstâncias? Todos os dias temos nos reunido porta fechada, orando por toda a igreja, orando por finanças, orando pela saúde, orando pela vida de todos. Mas a igreja é você. Você precisa se levantar no lugar em que o Senhor está te chamando. O mundo, a cultura deste mundo, o excesso de trabalho, o excesso da vida acelerada, agitada, está roubando o seu tempo, está roubando sua vida com Deus. Tem coisas que você faz no individual, mas tem coisas que você só vai viver no corpo. Este é o corpo. Olhe para o seu irmão do lado e diga, você é corpo. E tem bênçãos que você só vai viver como corpo. O céu só abre quando se liga na terra, liga no céu. Onde o corpo se reúne para ligar na terra, ligar no céu. Uma coisa não pode refutar da minha vida, da vida do meu marido. Não pode ninguém nunca dizer isso, que nós não paramos de lutar no Senhor. E nós não paramos de lutar somente por nós não paramos de lutar pela sua vida, pelo reino, por tudo que Deus tem confiado na nossa vida. Que é muito mais do que as 4 paredes dessa igreja, que é muito mais fora do que você imagina, do que aqui dentro. Então o Senhor, Ele está gritando dentro de você, e você como igreja está caminhando em déficit. Ele quer chamar a tua atenção para se levantar e parar de se voltar somente às suas necessidades. Você deve voltar às suas necessidades, mas como alguém que se permite se levantar de uma condição, não aceitando aquilo que te limita a sua vida, que limita o seu olhar, que limita a sua audição, a sua forma de ouvir, o seu coração, a sua forma de viver, de sentir as paixões. Ele
chamando você para sair da condição que você mesmo tem permitido se viver. Ele te deu um livre-arbítrio. Mas o teu livre-arbítrio não está acima do livre-arbítrio dele. Porque foi Ele que nos fez, nós somos obras, criaturas, feituras da sua mão. A palavra de Deus fala que Ele sonhou conosco, Ele planejou, Ele sentiu alegria quando Ele fez cada um de nós. Então o teu livre-arbítrio, ele tem um limite, mas ele respeita a condição que você, como pessoa, eu como pessoa, permito dentro de mim. Então, está aí, qual é a voz que você vai ouvir? Você vai ouvir a voz que não é do Senhor ou é a voz que é do Senhor? Você vai ouvir a sua própria voz, as condições daquilo que você limita dentro de você mesmo? Ou você vai permitir Ele romper e te levar para uma visão muito maior, que vai além do universo? Você acha que o céu é o limite? A obra de Deus é o universo. Nenhum homem consegue medir o universo. A fé, veja como o universo. É hora de romper. É hora de sair desse lugar. É hora de você sair desta condição de vida que você mesmo tem permitido. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando você deixa de crer, você deixa de ter esperança. Quando a tua mente ela se é dominada pela circunstância, a tua mente é dominada pelo medo. O medo é uma pessoa. O medo é uma ação que quer dominar você. É uma pessoa que coloca medo, te assusta, te assombra. E ela vai aumentando. Hoje eu tenho medo de subir no elevador, amanhã eu tenho medo de andar em metrô, pessoas lotadas, tenho medo de ter lugar cheio de gente. São pânicos. O medo gera pânico, gera aflição, gera desespero, gera morte. Daqui a pouco você não consegue mais trabalhar fora, você tem que trabalhar dentro de casa. Daqui a pouco você se isola, você não tem relacionamento, você não se convive como corpo. O que nós vivemos na pandemia até hoje, existe um reflexo, onde as pessoas não conseguem viver como corpo na casa do Senhor. Não conseguem se relacionar, não conseguem se levantar, ao ponto de se colocarem no papel. O que é um corpo? O corpo não é pessoas se reunindo para cultuar no domingo. O corpo, ele trabalha. Para um órgão seu, para você ver. Para de circular sangue no seu corpo, para você ver. Uma veia, uma artéria que não funcione, para você ver. Ou um nervo que termina sendo machucado, para você ver. Um osso que sai do lugar, que trinca a dor que você sente. O corpo, ele não pode parar. Não pode parar. Nós somos corpo de Cristo aqui na terra. E nós caminhamos com Ele, que é o cabeça. Ele é o que nos sustenta. Ele é a força o tempo todo, sendo gerada em Deus. A sabedoria, o conhecimento, a capacidade. É Ele que habita em nós. Como eu posso profetizar uma palavra, postar uma palavra que nem eu mesmo me alimento dela, gerando uma fonte de vida em mim? Você vai ser próspero, mas você não crê? Você não crê e você ainda fala para a pessoa que vai ser próspera. Você vai orar por cura, porque tem medo de orar por cura e a pessoa não ser curada. Você tem que romper em fé. Ore 500 vezes até acontecer um milagre na vida da pessoa. E você que está doente, não pare de buscar até você receber o milagre. Ana, nós vemos Ana na palavra de Deus. Ana, ela tinha um sonho, desejo de ser mãe. Ela não podia.
Deus. Ela foi até Deus. Ela rompeu em lágrimas. Ela rompeu o coração dela da condição. Ela podia ser aquela pessoa que não tinha esperança e deixou o coração dela adoecer, o coração dela encher de ódio. A circunstância, a necessidade, a falta das coisas, a doença, tudo que você vive, ela cresce gerando em você um impacto de ódio, de revolta, de insatisfação, de paralisação, de algo que você não recebeu. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou, não foi o exemplo de vida que Ele caminhou e mostrou, que nós poderíamos viver tudo isso e muito mais do que Ele. Porque Ele falou que nós faremos obras maiores. Você só faz uma obra maior quando você vive esse lugar de obra. A igreja se colocou no lugar do sentar e não do se levantar. Cadê aqueles que vêm de segunda para orar? Mas quando eu venho de segunda, eu começo a falar que ninguém vem. Nós temos que não caminhar pelo que vemos nas cadeiras vazias, mas pelo que cremos, que veremos por meio dele. Vamos começar 7 semanas de quinta-feira, a campanha das águas que sabem. É um símbolo. O poder mesmo está no Senhor. Mas se tivermos que fazer você pegar o copo para você, que nós vamos fazer. Mas é o poder do Senhor, porque tudo é apresentado a Ele. Mas tem pessoas que vão querer que a gente ainda leve o copo na água, na casca. Cadê os paralíticos, os de muleta que vêm até a porta para receber? Cadê os necessitados? A Bíblia fala que ele conta da história de 4 amigos, né? 4 amigos que pegaram o paralítico, né? Na maca, subiram no telhado, né? Abriram o telhado e colocaram, desceram ele. Cadê os amigos? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o corpo que se levanta para trazer até o Senhor? Cadê o corpo que se levanta para trazer até o Senhor? Eu não sei, existe um fogo que o Senhor está incendiando em nós nesse lugar. Existe um movimento dele que está vindo de uma forma tão poderosa sobre esta casa. E nós fomos chamados de encontro. Não fomos chamados para lamber as feridas. Não fomos chamados para lamentação. Nós somos chamados para nos levantar de esperança em esperança, de glória em glória, de honra em honra, de graça em graça. Mas isso é um esforço. Nada é dado assim. Isso é um esforço nosso. Eu não aceito a condição que eu vivo. Eu não aceito o lugar que o diabo tem tentado me colocar de morte. Eu não aceito. A vida pode ter me dado uma rasteira. Pessoas podem ter me ferido, me machucado. Mas eu vou me levantar junto com o meu Deus. Eu quero que o meu Deus me sustente. E eu vou nele. O diabo quer que você fique nos entretenimentos do que está acontecendo ao seu redor. Das falácias, dos acontecimentos, das opiniões alheias, dos pensamentos, do que as pessoas pensam a respeito. O que está sendo dito, sai de tudo isso. Tudo isso é esterco. Isso é esterco para te matar, roubar o seu tempo e te destruir. O Senhor está te chamando para você ir até Ele, porque é Ele que te sustenta. E ouvir até Ele é fechar os olhos para as coisas que não é dele, é tampar os seus ouvidos para as coisas que não é dele. Não podemos dar lugar a pensamentos que não é dele. Não podemos dar lugar a pensamentos que não é dele. O que a pessoa está falando, o que a pessoa está pensando a meu respeito, já não é dele. Não é dele. Porque Deus não perde tempo. Ele não quer
não vai trazer pensamentos para você pensar o que a pessoa está pensando a seu respeito. Porque você não depende do que a pessoa pensa ao seu respeito. Você não depende de uma migalha de amor. Você tem todo o amor disponível que vem do Pai. O Pai é o amor, Ele é o próprio amor, Ele é a essência do amor. E o amor é uma pessoa, é Deus. O amor é Deus. Ele é a fonte. Quando você é saciado por esse amor, você não depende. Você não retém. Não retém. Hoje de manhã o Senhor falava para mim, existe retenção no meio das pessoas. A palavra retenção, fui olhar aqui no Google, que representa a palavra retenção. Retém, pessoas que retêm tudo que não é bom. É hora de você abrir mão dessa retenção. Você está adoecendo, igreja. Povo de Deus, você está adoecendo você mesmo. E Deus está levantando você para sair dessa condição. Meu esposo usa uma frase: você quer ser feliz ou quer ter razão? Seja feliz. A razão não vai te levar a nada. Só vai levar você a uma retenção. Nós somos chamados a correr uma corrida. O apóstolo Paulo fala da carreira, ele fala da corrida. Essa carreira é um lugar de transformação, é um lugar que nos leva a um lugar nele poderoso. Mas você precisa sair dessa condição. Pode transformar, nós podemos transformar lugares de decepções em uma fonte inesgotável da presença de Deus. A coisa mais linda é quando alguém te causou um problema, um transtorno na sua vida, quase te matou, modo de falar, e você transformar essa situação em algo poderoso. E você vê tudo com os olhos de Deus e não vê com os teus olhos. Você consegue entender que isso não é teu, isso é dele. Amém? Quando nós recusamos a deixar que as circunstâncias e as áreas de fraqueza pessoal determinem o nosso nível de fé e paixão, não podemos deixar que as circunstâncias e as áreas de fraqueza determinem o seu lado pessoal. Determine o nível de fé e de paixão. Você não é movido pela circunstância, você é movido de fé em fé, de esperança e esperança. Você é movido pela voz do Espírito Santo, você é movido por essa palavra. Você não é movido por circunstância, não é a circunstância desta nação que vai definir a sua caminhada, vai definir a sua carreira, vai definir a sua vida. Não se sujeite às limitações impostas por nosso ambiente natural. O Senhor está chamando para caminharmos de uma outra maneira, de uma outra forma. Você precisa caminhar de uma outra forma. Quando nós pegamos esse imóvel era destruído. Saímos correndo na primeira vez, na segunda falou, meu Deus, você vai dar isso para nós? O Senhor falou, isso mesmo que eu tenho para vocês. Eu falei, Pai, tem misericórdia. Fomos para casa tomar um café da tarde, vamos tomar um café, eu e ele fazendo café, daqui a pouco Deus mostrou esse lugar com outra visão. Não chegamos a tudo ainda que Ele mostrou, mas o que é hoje, em 2 meses, habitável. E Ele nos deu a força para tudo isso no período de pandemia de dengue, no período dessa gripe aí, de ter Covid. Foi 3 coisas simultâneas acontecendo no nosso estado, na nossa nação. E a gente orando por todo mundo, e a gente firme e forte aqui, trabalhando, sustentados aqui nesse lugar. Eu não posso te atrair você para estar na casa com o corpo se você não dominar e não render o teu livre-arbítrio ao Senhor. Eu não posso gerar uma fé
e uma esperança e derrubar crenças em você, se você não pegar o teu livre-arbítrio, não se render ao Senhor e querer viver o sobrenatural dessa palavra. Mas eu posso pegar essa casa em lágrimas e continuar tendo a esperança que gera esperança de uma mudança de vida, em que você, na qual vai viver e caminhar de uma forma totalmente diferente. Isso eu posso, e é isso que nós fazemos como igreja, como pastores dessa casa. A maneira que eu te vejo não é a maneira que te vê, nem que você mesmo se vê. Nós te vemos pelo Senhor. E é tanta coisa linda que nós vemos de cada um. Mas o meu desejo é que a morte não venha a tal ponto que você não veja aonde você deveria ter chegado nele. Mas isso só cabe a você. Não cabe a mim. O Senhor está nos dando os alertas aqui. O que você está fazendo consigo mesmo? O que você está fazendo com a sua casa? O que você está fazendo com a sua própria vida? É uma decisão sua. O que você quer? A sarça? O fogo do Espírito? Ou você quer ficar como o povo de Israel, que saiu do Egito e permaneceu no deserto escravo? Que precisou tocar uma geração para viver a promessa de mudar. O que você quer viver? Eu quero viver a terra prometida. E eu estou numa carreira sem parar. E quem disser sim, vai junto. E arrasta junto. E leva todo mundo junto. O Senhor está chamando esta igreja para um novo lugar. Esta reconstrução desse imóvel, porque ele já existia. Então, a reconstrução representa a velocidade da reconstrução que ele fará na sua vida. Pastor, eu já vivo um nível, ele quer te levar mais. Não se conforme com o pão que você recebeu hoje. A Bíblia fala que o Jesus é o pão da vida. E ele tem todo dia o alimento para entregar para você. Ele é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo é a água de vida. Ele quer te encher. O tempo todo dentro. O que você tem permitido para você. O meu desejo é que por essa porta hoje, quando você saia, você não seja mais o mesmo. Não seja mais o mesmo. O que tiver que mudar em nós, o que tiver que transbordar em nós, é para que ver você mudar. Não é o tamanho da obra, não é o tamanho da igreja, não é nada disso, não é riqueza, é ver cada um transbordando. Hoje eu falava para minha filha, o que é a fidelidade? Fidelidade não é só dinheiro entrando. A bênção da fidelidade é você recebendo conhecimento, capacitação, é Deus liberando. Você vê ela contando quantos cursos. Falei, olha tudo que Deus já te deu. Deus te deu tantos cursos que você não conseguiria pagar. Esses cursos te capacitou. Ele te deu força para estudar. Ele te leva tendo uma visão de crescimento. É a saúde, Ele te dá saúde. Isso é fidelidade. Fidelidade você recebe, transborda em todas as áreas da sua vida. Mas o cristão tem uma mente que acha que o dinheiro entrando não é o dinheiro. Ele dá de tal maneira, ele te dá de tal forma que você recebe de tal forma que é muito mais além do que dinheiro. São os benefícios que você recebe por meio dele. Os benefícios que você retém do Senhor. Você retém na casa de Deus. Você não é fiel àquilo que Ele colocou na sua mão. Até isso é um peso. Você tem uma dúvida.
Deus te chamou com um livre-arbítrio. É bom eu ser óculos que eu não vejo seu rosto direito. Literalmente, é tudo embaçado. Está lindo. Mas é até bom, porque aí eu preciso ver. Eu vou falando e o Espírito Santo vai literalmente, eu não enxergo. Nem perto, nem longe. É terrível. Eu perdi o óculos, quis comprar o perto, né? Pior coisa, porque eu enxergo os dois. Aí eu ponho perto, se a pessoa está aqui, eu já não vejo o rosto direito da pessoa. Terrível. A força do teu livre-arbítrio desmonta o pecado. A força do teu livre-arbítrio por meio de Cristo desmonta o pecado. A força do livre-arbítrio por meio de Jesus Cristo desmonta o pecado. Te tira do pecado. Porque Ele já morreu por nós na cruz, Ele tirou todo o poder que o pecado existe. É só você dizer, eu estou em Cristo. E viver uma vida em Cristo, você sai do pecado. Permite a palavra servir em você. Nem que você pegue um versículo e fique um mês com o versículo. Um mês, mas que aquele versículo se torne sustento da sua vida, fundamento da sua vida, âncora da sua vida. Conexão. Nós vamos fazer algo louco hoje. Essa semana eu ouvi muitas frases. Eu ouvi frases dizendo que... Agora eu vou pôr. Frases dizendo assim... Passou um vendaval ali na igreja, um monte de gente morreu. Mas eu não vi as pessoas dizendo o poder de Deus estabelecido aqui. Essa igreja tem recebido muitas bênçãos. Isso eu não ouço. Eu cheguei a ouvir até de falar de colocar o sangue nos umbrais. Sangue de Jesus tem poder. Eu sabia que nós tínhamos voltado para o Antigo Testamento. Nós temos que prestar atenção. Nós não vamos com o vento. O vento que vem por meio do Espírito Santo. Nós somos coluna estabelecida nesta casa. Você entende? Você entende? Minha família já morreu de infarto, já morreu de câncer. Já pensou, se eu ficasse nesse sistema, eu ia falar assim, meu Deus, deixa eu ver meu coração direto, deixa eu ver se eu tenho câncer. Não, eu sou lavada pelo sangue dele, eu sou pelo poder dele. Minha família inteira paterna é diabética, eu tenho primos que já nascem injetando. Negócio ali. Insulina. Eu não tenho uma diabetes. Para a glória de Deus, é o que você crê. Mas, pastor, e se vier, você vai lutar. Nós vamos se unir como corpo, nós vamos se juntar com você. Você vai lutar. Nós estamos juntos, nós somos corpo de Cristo aqui na terra. Ei! Tem gente que entra tanto em desespero que precisa que o pastor ore, a pastora ore, toda a igreja ore. Mas se a igreja não ora, nós colocamos nos grupos. E essa igreja pega fogo, porque esses são vocês. Nós amamos a igreja. E nós nos importamos como casa. Não é dengue, não é Covid, não é câncer, não é nada. Você não pode ter medo, você tem que lutar contra toda essa enfermidade, toda essa situação que você está vendo na sua frente. Imagina, nunca ouvimos falar um período de tantas crianças com, como é que fala? TDAH, autismo, tem pessoas
Deus, coloque os teus anjos, guarda essa família. Se nós acreditarmos na maldade e não orarmos pelo derramar da bondade, não vai ter quem tem um coração bondoso sobre essa terra. Senhor, se nós vemos ali pessoas de lugares agindo com maldade, a gente fala, Senhor, mata. Nosso coração está sendo tocado por essa maldade. Nós temos que pedir, Senhor, vem tua bondade nos lugares mais escuros, onde ninguém consegue entrar, onde a tua luz não habita, mas nós declaramos a tua luz entrando nesses lugares mais escuros e transformando o coração, transformando pessoa. O que eu quero te dizer nesta manhã, que eu não estou aqui para te condenar, nem aqui para dizer o que você não é. Estou dizendo para você nesta manhã que você tem um livre-arbítrio, você tem o fogo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que habita em você, que te chama para fora, para um lugar de derrubar crenças, e crê que quando você ora, quando você chora, é céu na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós somos sustentados pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, pela vida de Deus em nós. É o reino dele caminhando o tempo todo conosco, por meio do seu Espírito. Luta contra você mesmo, luta contra tudo que está ao seu redor, mas viva uma vida de poder nele. Rompa paradigmas, rompa contra você mesmo. Você precisa gerar a esperança que gera esperança em você mesmo, para que você possa ser uma casa edificada, uma casa que transporta, que aonde você passa, pessoas são curadas, porque você passa. Eu não sei o nível que você está, só você sabe por meio do Espírito Santo, mas a voz dele está em você agora, te tirando desse nível para um nível muito maior. Esse nível leva você a entregar coisas que você não pode mais ter. Não se conforme, não se conforme, queira mais dele, porque é um povo, há uma geração que precisa ser levantada. Você não é velho bastante para parar, você não é doente bastante para parar, você tem a força de Deus. Eu quero declarar que a minha geração é a força de Deus aqui na terra, para levantar uma geração sublime, uma geração que vai além da ousadia, uma geração louca, destemida na presença de Deus, que não tem medo de colocar mãos, que não tem timidez, que não tem introspecção, é guiado pelo Espírito Santo. O cansaço não pode segurar, a luta não pode segurar, as circunstâncias não podem segurar. O Senhor está chamando você que não tem Cristo, que veio aqui, Ele vai mexer com você. Você pode fazer e permitir fazer em lugares que Ele te levanta e começar a ser um oráculo do Senhor. Abra o teu coração para esse poder. Não se conforme como igreja.